Segundo Samuel capítulo 6, nós leremos versículo 11, versículo 12. Diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. Senhor Jesus, torna o nosso coração, Senhor, cativo a essa palavra. Senhor, precisamos que essa palavra seja escrita nas tábuas dos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Você pode dizer amém? Nós estamos fazendo uma transição da nossa série Seguro e Firme, e estaremos ao longo desse mês de abril ministrando, preparando para a nossa próxima jornada, que estará chegando muito em breve. E hoje eu desejo, de alguma maneira, finalizar dentro dessa primeira fase da nossa série, onde que nós dedicamos em trazer à igreja algumas realidades muito impetuosas que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Algumas ameaças que estão violentamente erguidas para golpear a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa família, os valores do Senhor Jesus bíblicos para o nosso lar. E é muito comum, quando nós ficamos expostos a essas informações chocantes do que está sendo arquitetado contra nós, ou das conspirações organizadas, agendadas contra a igreja, contra a nossa fé, é muito comum nós ficarmos um tanto quanto apreensivos. É muito comum nós sentirmos impotentes diante, no contexto da nossa série, das nevascas da vida. É muito comum sentirmos intimidados diante de um sistema diabólico, diante de um sistema mundano que está sem piedade contra nós, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra a nossa moral, contra os nossos valores cristãos. É muito comum, quando você vai lendo, quando você vai pesquisando, quando você vai ouvindo sobre os dias maus, sobre os dias selvagens, segundo o apóstolo Paulo, que nós viveríamos nesse tempo do fim, nós ficarmos atordoados, nós ficarmos amedrontados diante de tantas informações chocantes a nós. Mas esta não deve ser a nossa posição diante de tudo isso. Essa não deve ser a nossa postura quando nós ouvirmos que o mundo jaz no maligno, que existem principados e potestades, hostes malignas que orquestram contra nós dias e noite. Quando nós estamos diante das informações bíblicas a respeito do tempo do fim, aonde que Satanás agiria de maneira mais violenta, de maneira mais impetuosa, nós não devemos olhar para tudo isso e achar que nós somos coitados. Olha quem nós somos, todo mundo é contra nós, olha o que eles querem fazer com a gente. Não, nós não devemos ser intimidados.
Nós não devemos ficar acanhados em hipótese nenhuma. Essas informações servem para orientar, para alertar, abrir os nossos olhos e nos fazer entender que, de fato, enquanto nós aqui estivermos, nós não estamos numa colônia de férias. Isso serve para nos colocar em sentinela, para nos tornar vigilantes, para estarmos como um atalaia na torre de vigia, de maneira diligente. Mas isso jamais deve gerar em nós uma timidez interna. Isso jamais deve gerar em nós uma limitação, um medo, um terror. Jamais. E é importante nós lembrarmos que, mediante a tudo aquilo que é contra nós, mediante tudo aquilo que nós estamos enfrentando hoje, seja na área política, seja na área moral, seja na área educacional, seja no mundo espiritual, todos os enfrentamentos que nós estamos lidando hoje, é importante nós trazermos a consciência que saber o que está acontecendo, ter o diagnóstico não é o bastante. Você precisa lembrar o antídoto que você carrega para você viver esses dias. Eu acostumo lembrar que é muito frequente, quando nós vamos falar de família, quando nós vamos falar sobre aliança, sobre casamento, sobre filhos, é muito comum nós lembrarmos da guerra que a igreja trava no mundo político, na nossa nação, para que algumas leis não sejam aprovadas. E esse enfrentamento, ele precisa ser levado à frente enquanto houver igreja. Nós nunca devemos abrir mão, porque o tempo do fim vai ser assim mesmo, então não vamos para o enfrentamento, não vamos levantar essas bandeiras, não vamos nos envolver nessas causas. Isso seria covardia. Não, devemos enfrentar sim. Agora, é verdade que de nada vale de nós comprarmos as guerras externas, mas nós sermos negligentes da maneira com que nós vivemos dentro de casa. Não adianta nós conseguirmos sucesso na legislação, no mundo jurídico, no mundo político, em não deixarmos que algumas leis sejam aprovadas, mas a maneira com que os meus filhos estão sendo criados, a maneira com que eu estou portando com a minha vida, com a minha alma, é uma maneira negligente. Você precisa lembrar que diante dessa batalha que nós estamos vivendo, dessa guerra cultural que nós estamos vivendo, existe um antídoto que está em nós. E esse antídoto é a graça que nós precisamos, é a ferramenta que nós temos, são os instrumentos que possuímos para nós vivermos esses dias, não como intimidados, não como alguém encurralados, não como alguém que está tremendo de pânico, mas como alguém que vive de uma maneira destemida, que vive de uma maneira corajosa, alguém que vive de uma maneira valente, alguém que vive de uma maneira de cabeça erguida, de olhos fixos no alvo a qual nós estamos caminhando a passos largos em direção a Ele. Se você me entende até aqui, diga amém. E qual é o grande antídoto que nós temos para nós vivermos em meio a esse caos? Qual é o grande antídoto que nós temos para nós vivermos diante dessas batalhas, diante dessas guerras, por mais severas que elas sejam? Qual é o antídoto que nós temos? É sobre isso que nós já começamos a falar hoje. A única coisa que nós temos é a presença de Deus. É a presença de Deus. A única coisa que nós temos capaz de nos manter em pé,
de nos manter vivos, de nos manter inflexíveis diante daquilo que Satanás deseja que nós nos dobremos. A única coisa que nós temos para permanecermos respirando, para permanecermos autênticos, é a presença de Deus. A presença de Deus é a única coisa que nós temos, capaz de nos tornar vitoriosos diante de qualquer ataque que nós venhamos enfrentar. Eu preciso te perguntar esta noite, como está o seu relacionamento com a presença de Deus? Qual é a sua consciência da presença de Deus? Eu sei que seria muito infantil nós reduzirmos a presença de Deus a uma forma sensorial. Eu sei que seria muito infantil da minha parte em dizer assim, você já sentiu a presença de Deus hoje? E você diz assim, eu não senti nada, então quer dizer que Deus não está comigo? Não. A presença de Deus, ela não pode ser limitada aos seus sensores emocionais. A presença de Deus, ela não pode ser limitada aos seus sentimentos. Não. A presença de Deus, ela tem muito a ver com uma profunda consciência. A presença de Deus tem muito a ver com uma convicção que te move aqui dentro. A presença de Deus tem a ver com as ações que te movem para a vida. Tem a ver com as certezas, a qual alimenta você, a qual rege o seu coração. Mas também é verdade que as nossas emoções foram criadas. As nossas emoções foram criadas por Deus para que elas pudessem serem batizadas, imersas na presença de Deus. É verdade que eu preciso sujeitar as minhas emoções, clamar para que a presença de Deus possa mover tudo que há em mim. É verdade que todo o meu ser precisa viver uma profunda experiência ou uma profunda vivência com a presença de Deus. Então é verdade que de tempo em tempo eu preciso perguntar ao meu coração como está o meu relacionamento com a presença. Como está a minha relação com a presença de Deus? Qual é a consciência que me move em saber que Deus está em mim? O que isso representa para o meu dia a dia? O que isso representa diante da vida, diante do sofrimento, diante das dores, diante dos enfrentamentos? Eu não posso me relacionar com a presença de Deus de uma maneira superficial. Eu não posso me relacionar com a presença de Deus de uma maneira infrutífera. Eu não posso me relacionar com a presença de Deus no campo da teoria, no campo unicamente das palavras. A presença de Deus, ela precisa gerar em mim uma consciência do que Moisés vai dizer. No capítulo 33, quando Deus diz assim, eu não vou mais com o povo, E Moisés diz assim, não, Deus, vem conosco. E Deus diz assim, não, eu vou enviar um anjo. Deus, não, Moisés diz, não, nós não queremos um anjo. Nós queremos a tua presença. Aí Deus diz assim, Moisés, a minha presença vai contigo. Olha o singular. A minha presença vai contigo. O que Deus estava dizendo é, Moisés, a minha presença vai contigo, mas com o povo não. Com o povo vai o anjo. E Deus disse, não, Deus, não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Aí Moisés, ele
ele grita algo que diz assim: porventura, não é pelo fato do Senhor andar conosco, não é pelo fato da tua presença estar conosco, que nos tornam diferentes de todos os povos da terra. O que vai nos diferenciar do mundo não é o dinheiro, não é a graduação intelectual. O que vai nos diferenciar do mundo não é a estética necessariamente. O que vai nos diferenciar do mundo, segundo as Escrituras, a única coisa que vai nos colocar em uma distância abismal com o mundo é a presença. A presença de Deus habita em nós. E se a presença de Deus habita em nós, tudo, absolutamente tudo, é diferente dentro de mim e na maneira pela qual eu enxergo a vida. Tudo muda. A maneira com que eu reajo à vida, a maneira com que eu respondo à vida, a maneira pela qual eu caminho pela vida, tudo, absolutamente tudo, é afetado pela profunda e a verdadeira consciência que a presença de Deus está em mim. Está em mim. O que nós temos no texto que foi lido? Nós temos uma presença de Deus tipificada pela arca que esteve na casa de Abinadab. Se você faz uma matemática simples, você terá uma arca por mais de 20 anos que esteve na casa de Abinadab. E agora essa arca, ela é depositada na casa de Obed-Edom por 3 meses. E 3 meses que essa arca está lá, as notícias começam a sair. A casa de Obed-Edom não é mais a mesma. É interessante porque não é Obed-Edom que anuncia, não é Obed-Edom que proclama, que coloca lá na rádio de Jerusalém. Não. A notícia se espalha. A casa de Obed-Edom não é mais a mesma. Tudo mudou nessa casa. Tudo, absolutamente tudo foi alterado. E a única explicação que se tem não é o braço de Obed-Edom, não é a sua competência, não são as suas habilidades. A única explicação que temos foi que a casa de Obed-Edom vivia um nível, vivia uma maneira, vivia uma dimensão, vivia um patamar antes da arca chegar. Depois que a arca chegou, radicalmente tudo mudou na vida, na casa, nos negócios de Obed-Edom. Depois que a arca chegou lá, tudo mudou. Nada permaneceu mais o mesmo. Qual foi a sua última grande experiência com a presença de Deus? Qual foi a sua última e grande experiência com a presença de Deus? É interessante porque o texto vai dizer que, por amor à arca de Deus, é que o Senhor abençoou aquela casa. O segredo estava na arca. O segredo estava na arca. A bênção do Senhor, as mudanças que aconteceram, as transformações que sucederam, a prosperidade que fluiu, tudo que aconteceu naquela casa foi por causa da arca de Deus. O Senhor olha para aquela casa e diz: eu vou abençoar, porque onde que a minha presença está, nada pode permanecer do mesmo jeito. Aonde que a minha presença está, nada permanece do mesmo tamanho.
Oh glória, oh glória. E quando Deus olha para a arca na casa de Obed-edom, por amor à arca, tudo muda naquela casa. E aqui, eu quero pensar com vocês 3 pedagogias muito práticas e simples que nós encontramos na arca do Senhor, que serve como lições práticas para a nossa vida em relação à presença de Deus, como sendo o único antídoto que nós temos para enfrentar tudo na vida, tudo na vida, tudo na vida. Se a presença de Deus está em ti, você não pode enxergar mais a vida como uma vítima, como um coitado. Você não pode enfrentar a vida como alguém que está com medo. Você não pode enfrentar a vida como alguém que estivesse atados os pés, as mãos. Não, se a presença de Deus está em você, você não pode olhar mais para a vida como alguém que já entra na vida levando de 7-1. Não, não, não. Se a presença de Deus está em nós, tudo muda no resultado dessa conta. Tudo muda. Tudo muda. E o que nós podemos aprender em relação à arca de Deus, representando a presença de Deus para a nossa vida hoje? Eu preciso te lembrar que a arca do concerto, a arca da aliança, era um baú, era uma caixa que Deus mandou fazer, Moisés fazer. Bezaleel vai ser ali o engenheiro do tabernáculo. Moisés recebe a visão no capítulo 25 de Êxodo, e essa caixa feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e então essa caixa representaria a presença de Deus. Nenhuma mobília do tabernáculo poderia ser igualado a essa arca, porque a arca sim representava visivelmente a presença de Deus. A peça mais importante do tabernáculo e futuramente do templo era a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do testemunho, porque ela representava a presença de Deus. E o que nós aprendemos sobre isso? É porque a Bíblia vai dizer que dentro da arca, nessa presença, haviam 3 elementos. Esses 3 elementos servem para nós como pedagogias para ensinar-nos a respeito da nossa relação com a presença de Deus. A primeira coisa que havia dentro dessa arca era o maná. A Bíblia vai dizer que o maná foi colocado dentro da arca da aliança. Eu preciso te lembrar algumas coisas sobre o maná para que você possa entender isso aqui. Maná fala-nos primeiro de provisão. Ao longo da peregrinação, o povo não podia trabalhar para plantar e colher, e então a Bíblia diz que todos os dias o maná era enviado. Provisão. Provisão. Deus está dizendo assim: na minha presença nunca faltará provisão. Você pode dizer amém por isso? Na minha presença, eu sou o seu pastor e nada lhe faltará. Maná fala de provisão, mas maná fala de fé, porque o povo não podia pegar o maná para o dia seguinte, ele tinha de pegar apenas para o dia de hoje. Ele precisava crer que no dia de amanhã Deus iria prover, Deus iria providenciar. O maná era uma prova diária de fé e confiança. Deus está dizendo: na minha presença você precisa confiar que eu cuidarei de todas as coisas na sua vida. O maná dentro daquela arca. E aqui que é a parte que eu dedico uma ênfase maior. Deus disse ao povo: o maná de hoje é para hoje. Mas
você sabe que entre o povo sempre tem aqueles que gostam de quebrar os princípios. Sempre tem aquele assim, que não, você quer essa cerca aqui? Não, eu quero pular essa cerca. Sempre tem aquele cabeça dura que fala assim, não é bem assim, não pode ser só assim, não. Aí tem alguém que gosta de ir pelo atalho. Sempre tem um cabeça assim, sempre tem. E lá no meio daquele povo, só de Israel, acho que hoje na igreja não tem gente assim, mas tudo bem. Lá naquele povo, alguém dizia assim, sabe uma coisa? Vai me dar uma fome de madrugada, sei lá. Você sabe assim, que Deus vem dando trabalho, tem um trabalho com a gente comer já tem muito tempo, né? Muito tempo que a gente vem dando trabalho para Deus de comer. Aí vai, sei lá, não sei se amanhã se Deus vai dar, se não vai. Então, sabe uma coisa? Moisés não vai ver. Porque Moisés não tinha como supervisionar tudo. Moisés não vai ver. Mas sabe uma coisa? Eu vou guardar para amanhã. Eu vou guardar porque, irmão, que vai que amanhã Deus amanhece meio irado lá, que eu já vi esse Deus irado, e ele decide não dar comida para nós. Eu não quero jejuar. Então eu vou guardar para amanhã. Aí o texto diz que aqueles que guardaram o maná para o dia seguinte, quando amanheceram, o maná estava todo estragado. O maná estava todo embolorado, todo mofado. Eles se perdiam, porque eles eram um diário. Ei, esse maná aqui, ele foi colocado dentro da arca por dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos depois, este maná permanecia intacto dentro dessa arca. Diga comigo, existem coisas que só são preservadas se estiverem na presença de Deus. O único lugar que este maná permanecia intacto, preservado, era dentro da presença de Deus naquela arca. Deus está gritando para nós, dizendo que existem coisas, existem sentimentos, existem emoções, existem realidades em nós, que fora dessa presença em movimento, fora dessa presença em ação, isso se perde. Isso vai se desintegrando, isso vai se definhando. Fora dessa presença, essa alegria, ela não permanece. Essa paz, essa paciência, essa longanimidade, essa resiliência, ela não permanece. Fora da presença, esse casamento, ele não permanece. Essa integridade, ela não é preservada. Fora da presença de Deus, essa pureza, ela não permanece. Fora da presença de Deus, essa força, esse entusiasmo, esse ânimo que você vive, ele não permanece. Fora da presença de Deus em movimento, fora do altar de Deus, isso vai se desintegrando, isso vai se fragmentando, isso vai se quebrando. Deus está dizendo, nesse mundo de caos, lembre-se que esse povo viveu por 40 anos no
no deserto. Lembre-se que deserto fala deste lugar hostil. Lembre-se que deserto fala deste lugar sem vida. Lembre-se que nesse deserto fala desse ambiente de morte. Lembre-se que nesse deserto fala de lugares desfavoráveis, lugares sequíssimos. Mas enquanto tudo estava sem vida no deserto, dentro da arca, aquele maná permanecia intacto, porque na presença de Deus é o único lugar que a vida permanece. Na presença de Deus é o único lugar que os seus valores, as suas realidades que precisam continuar dentro de você, permanecem vivas e multiplicadas para a glória de Deus. É por isso que o diabo quer te afastar da presença de Deus. É por isso que o diabo quer que você venha num culto e você tem apenas um contato religioso com a presença de Deus. É por isso que Satanás só quer que você olhe para a presença de Deus de longe. Porque se você não estiver imersa na presença de Deus, tudo que há em você vai envelhecer. Tudo que está dentro de você vai perder o brilho, vai perder o encanto, vai perder a força. Mas Deus está te dizendo hoje: o diabo tem toda uma agenda de morte contra você. O diabo tem toda uma agenda de morte contra a sua moral, contra a sua identidade, contra o seu propósito, contra o seu destino, contra a sua missão. Existe toda uma articulação invisível e maligna para te colocar dentro de um quarto escuro. Existe toda uma ação maligna para te colocar de trás de correntes e aguilhões. Existe toda uma armação maligna para aprisionar a sua alma, para você ser um ser pesado, para você ser um ser oprimido, para você ser um ser deprimido crônico. Existe toda uma armação maligna para que você venha definhar, seja desintegrado da existência. Mas Deus está te dizendo esta noite: se você estiver na minha presença, isso jamais vai acontecer. As suas emoções serão preservadas, os teus valores, o teu propósito, a tua identidade permanecerá viva dentro da minha presença. A tua aliança está guardada, o teu casamento está guardado, os teus filhos estão guardados na minha presença. A tua paz está guardada, a tua alegria está guardada na minha presença. Não tem prazo de validade. Eu te abençoo com a bênção da continuidade. Eu te abençoo com a bênção da perseverança. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Na minha presença, o maná não estraga. Não estraga, não estraga. Não estraga. Ah, pastor, mas eu fiquei sabendo que tem um irmão que ele não sai da igreja, mas acabou tudo lá na casa dele. Ele estragou com o casamento. Ele estragou com... ele pode ter vindo no templo, mas não na presença. Fora da presença, morte. Dentro da presença, vida e vida abundante. É por isso que eu não cesso. Eu não cesso de buscar um nível cada vez mais profundo com a presença de Deus. Porque eu sei que no apagar das luzes, é isso que vai educar o meu caráter. É isso que vai blindar o meu coração.
É isso que me levará à fidelidade à minha esposa. É isso que levará à fidelidade aos meus filhos. É isso que vai me segurar diante de qualquer coisa diante de mim. Eu preciso me envolver com essa presença de maneira cada vez mais profunda. Existe uma inquietação dentro de mim. Eu falo, Deus, eu cresci na igreja. Senhor Jesus, eu já vi muitas coisas acontecerem. Já experimentei de coisas extraordinárias. O Senhor já me deu o privilégio de experimentar coisas no mundo sobrenatural que jamais, jamais, jamais será esquecida no meu coração. Essa semana, a Eline promoveu lá em casa a semana do testemunho. E antes de dormir, as crianças vão lá para a nossa casa e nós vamos contar o que aconteceu na nossa vida em relação a Deus, as providências, os livramentos, as promessas. E as crianças ficam, uau! Como assim, pai? Isso aconteceu? Eu disse, sim. Papai estava lá, Deus falou assim, aconteceu desse jeito. Mas eu olho para trás e às vezes eu me vejo. Aquela historinha do vô que se aposentou e ele era marinheiro. E ele chegava das suas viagens e ele chegava em casa, encontrava um neto e contava as grandes aventuras, as tempestades que eles sobreviveram, aquelas aventuras em alto mar. E o menino ficava encantado. E ele dizia, vô, eu queria tanto um dia conhecer o mar. E o vô disse, não, um dia o vô vai te levar. E teve um dia que o vô pega aquele menino e leva ele para a praia. E quando o menino chega, quando ele estaciona o carro, o menino já sai correndo, entra na areia e vai lá já na água. E quando ele coloca o pé na água, ele pega as duas mãos, ele bate assim. E ele volta, abraça o vô e fala, obrigado, vô. Agora eu conheço o mar. Aí o vô olha para ele, dá uma risadinha e diz, eu também conheço o mar. Mesma frase. Eu conheço o mar, não é mentira, ele conhece mesmo. E todos aqueles que chegaram no mar pela primeira vez, o que fizeram? Colocou a mão na água e para ver se era salgado mesmo. Eu conheço o mar, é verdade, conhece. Não está mentindo não. Mas o Senhor, eu conheço o mar. Olha a distância do conhecer. E às vezes eu olho para mim e eu me sinto essa criança. Falei, Deus, eu estou com 33 anos, 36 anos. Saudade 33. Deus, mas eu deveria estar mais longe. Às vezes eu olho, eu leio as histórias e tenho amigos que já viveram coisas tão extraordinárias em Deus. E eu falo, Deus, eu preciso avançar nessa presença. Eu preciso. Uma vez a esposa de Lutero, a Catarina, ela arromba a porta do escritório de Lutero. Porque haviam 3 dias que ele havia entrado lá dentro e não saía. Ela achou que ele tinha dado um treco lá dentro, um infarto, tinha morrido. Ela arrombou a porta. E quando arrombou a porta, Lutero estava deitado, em prantos. E ela dizia, o que aconteceu com você? Há 3 dias eu não te vejo. E ele dizia, eu não consigo sair daqui. Eu estou conhecendo a presença do Senhor do Salmo 23. Essa coisa que não tem como você traduzir, não tem como você explicar. Não tem como. Porque é
é uma presença, é um tocar, é um experimentar que transcende qualquer coisa. Qualquer coisa. E Deus está dizendo assim: olha, se você viver em mim, não apenas assim, agora eu conheço Deus. Agora eu conheço Deus. Agora eu sei os livros da Bíblia. Agora eu sei o que significa aquilo. Eu conheço Deus. Não. Mergulha mais nessa presença. Mergulhe mais. Porque à medida que você avança nessa presença, você está num ambiente de preservação. Você está numa presença que aquilo que está deteriorando lá fora, isso não virá para dentro de você. Isso não vai te deteriorar, isso não vai te enferrujar, isso não vai minar você. Não vai. Porque essa presença é aqueles rios que vão irrigando as raízes do seu ser. E o texto vai dizer que mesmo no tempo da sequidão, as suas folhas permanecem verdes e não deixam de dar os seus frutos. E não tem medo quando vem o calor. Da onde que vem essa confiança? Da onde que vem essa convicção? Da onde que vem essa vibração da alma? Essa força do ser que não teme nada? Da onde que vem? Vem da presença de Deus em movimento dentro de mim, que grita a exaustão lá fora, a exaustão do deserto, a sequidão do verão não vai mexer nas suas folhas, não vai tocar nas suas raízes, porque em mim eu te preservo, em mim o maná não estraga, em mim eu conservo aquilo que é de mais sublime no seu ser, na sua alma e na sua fé. Então não tem a ver em eu trazer os meus filhos apenas para a igreja. A maior ilusão que os pais acreditaram é em pensar que trazer o filho para a igreja é criá-lo no caminho do Senhor. Não é. Trazer o filho à casa do Senhor, digamos que é a ponta do iceberg. Mas é o quanto que nós inculcamos os nossos filhos, que eles precisam conhecer a presença de Deus em movimento. Eles precisam entrar em contato com essa presença. Porque diante do mundo de morte, diante daquilo que está lá fora, a única coisa que te assegura é a presença. A única coisa que te livrará do pânico, que te livrará do terror, do assombro, é o quanto que você está firme nessa presença. Nessa presença. Na presença, o seu caráter não deteriora. Na presença, as suas virtudes, elas não irão se definhar. Na minha presença, oh glória, é o único lugar. É o único lugar que o que eu te entreguei não vai estragar. Fora da casa do Pai, o pródigo perdeu tudo. Eu preciso te lembrar mais uma vez que quando eu falo da presença de Deus, eu não estou dizendo dessa geografia. Embora que essa geografia é um lugar tão favorável para você viver a presença. Mas dezenas, centenas de pessoas entram aqui todos os meses e nunca tocam na presença. Mas quantas pessoas que já entraram aqui
e foram radicalmente transformadas pela presença que paira neste lugar. Não adianta, gente, nós diagnosticarmos as batalhas, as guerras à nossa volta, as arapucas, as armadilhas, as astúcias. Se a minha vida, se a minha relação com essa presença, ela ainda está aqui, eu conheço Deus. O antídoto que eu tenho é a minha relação com essa presença em níveis cada vez mais profundos. Porque é lá que tudo que eu recebi de Deus permanecerá preservado. Você já parou para pensar quantas coisas que Deus nos deu e embolorou? Chamadas, ministérios, vocações, bênçãos, emboloraram porque tentaram sobreviver fora dessa relação íntima, dessa experiência contínua e crescente com a presença de Deus. Você me entende? Diga amém. Eu preciso terminar dizendo que dentro dessa arca havia as tábuas, as 2 tábuas da lei, aquelas tábuas que Deus havia escrito, aquelas tábuas que Deus havia revelado a Moisés. É tão interessante, porque poderíamos avançar muito aqui, mas eu já vou terminar. As tábuas na presença, as tábuas na presença. 2 coisas importantes para nós. Primeiro, nós não tem como, é impossível você desassociar a presença com a palavra. Impossível. Não tem como dizer, não, eu vou muito bem com Deus, mas com a palavra não tem como. É contraditório, é incompatível. A presença de Deus está ligada à minha relação com a palavra, à minha relação com as escrituras. Mas o que eu quero enfatizar é com a lei ali dentro da arca. É como se o Espírito me ensinasse aqui que na presença de Deus é o único lugar que você consegue viver os mandamentos de Deus. É o único lugar que você consegue viver a palavra. Existe alguém que diz assim, viver o Evangelho, viver as bem-aventuranças, viver o fruto do Espírito, viver o amor, viver o perdão. Não, isso aqui não é para mim, isso aqui é muito difícil, isso aqui é impraticável, isso aqui é inatingível, isso aqui é inalcançável. Existem pessoas que carregam esse pessimismo existencial e a gente se apoia, sabe qual frase? O errar é humano. Errar é humano, eu sou humano. E a gente vai assim, advogando a minha vagarosidade nessa humanidade. Em um tempo oportuno eu quero voltar a falar sobre isso. Pessoas que pensam assim, elas não entenderam a grandeza da salvação. Eu vou te falar uma coisa aqui, que talvez para alguns serão chocantes, mas em tempo oportuno eu volto para arrumar sua cabeça, tudo bem? Quem já ouviu falar assim? A gente peca todo dia. Quem já ouviu isso? Não, a gente peca todo dia. Isso não é normal, irmão. Não é normal. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Que um cristão, filho de Deus, ele tem que pecar todo dia. Não, irmão. Não. Nós estamos herdando uma mentalidade anticruz. Uma mentalidade antes do Cristo, antes da conversão. O ímpio, todos os dias, ele está imerso no pecado. Agora, um filho de Deus, não é normal um crente pecar todo dia.
Mas por que é difícil eu acreditar nisso? É porque está encalacrado na minha mente, está impregnado na minha mente, que eu sou humano e errar é humano. Meu irmão, se você era ímpio e pecava todo dia, aí você se tornou um filho de Deus, você continua pecando todo dia, aonde está o poder da cruz na sua vida? Onde está a presença do Espírito Santo? Que a palavra diz que agora nós não somos mais escravos, gente. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos servos de Cristo. Os membros do nosso corpo estão sujeitos às leis de Cristo. E eu vou só te dar um texto para você apalpar do que eu estou te dizendo. Primeira, João capítulo 2, João vai dizer o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Existe um lugar em Deus que você vai viver numa comunhão com Ele, você vai viver uma relação com a palavra, que atos de pecado vai ficando cada vez menos frequente. Eu guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Existe um caminhar com Deus, existe uma jornada com o Espírito Santo, que você vai conhecendo, você vai se sujeitando, você vai se movendo em Deus, e os atos de pecado vai ficando cada vez menos frequente. Aí ele termina o texto: porém, se alguém pecar, é uma condicional, se pecar. Se pecar, não te preocupes, você tem um advogado, está tudo resolvido. Vai lá, com seu arrependimento, com seu quebrantamento, está tudo resolvido. Volte para o lugar que te pertence, na comunhão com Deus. Da onde que vem essa mentalidade que é impossível, é um lugar que eu nunca vou chegar? É porque nós estamos pensando fora da consciência da presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja cheio da consciência de Deus. Aquilo que Deus colocou diante de mim, eu consigo alcançar. Na presença de Deus, o Evangelho, ele pode ser vivido na sua integralidade. Na presença de Deus, tudo que Deus me mandar a fazer, eu posso fazer. Na presença de Deus, tudo que Ele diz que eu sou, eu posso ser. Fora da presença, impraticável. Impraticável. Não consigo amar a Eline fora da presença. E não é porque ela é ruim, não, é porque eu sou ruim. É eu que sou ruim. Fora da presença eu sou insuportável. Ainda bem que vocês não conheceram esse homem. E nem vai conhecer em nome de Jesus. O que me protege é a presença de Deus. É a presença, é a graça. É o Espírito Santo em mim. E na presença de Deus, eu consigo viver toda a lei de Deus. Na presença de Deus, eu não servirei outros deuses. Não vou servir outros deuses. Na presença de Deus, eu não vou tomar o nome de Deus em vão. Não vou. Na presença de Deus, eu não vou fazer imagem de escultura. Eu não vou me render à idolatria. Não vou. Na presença de Deus, há descanso. Eu vou descansar. Na presença de Deus, o ativismo não é uma ditadura na minha existência. Eu vou descansar. Na presença de Deus eu não mato. Na presença de Deus eu não adultero. Na presença de Deus eu não cobiço, eu não furto. Na presença de Deus eu não minto. Na presença de Deus eu não vou dar falso testemunho. Na presença de Deus, esse caminho, os meus pés conseguem trilhar. Apenas na
presença de Deus. E você sabe qual é a grande notícia? A grande notícia é que quando eu vivo essa lei, quando eu vivo esses mandamentos, você fica blindado no mundo espiritual. Ai, tem gente que tem tanto medo de demônio, tem gente que tem muito medo quando ouve falar dessas coisas, vive um medo que parece que o demônio ele tem mais força do que a gente. Deixa eu te falar uma coisa. Viva a lei de Deus. Viva a lei de Deus. E nenhum demônio tem poder para destruir você. Viva o Evangelho, e todos os demônios precisam se retirar aonde você colocar os seus pés. Viva a lei de Deus, viva a integridade do Espírito Santo, e tudo aquilo que Satanás programar contra você será frustrado, porque sobre ti está a santidade de Deus. Você pode dizer amém?